subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e você está aqui no canal Rascunho da EBD. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 4. Estamos já na lição de número 4, segundo semestre das lições bíblicas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, CPAD. Glória a Deus. Comentarista é o pastor Elinaldo Renovado de Lima. Tem sido um material de grande proveito e a lição de número 4 nos apresenta sobre a confirmação de uma promessa. Na lição 1 nós estudamos Abraão, seu chamado e sua jornada, não é? Na lição 2 nós temos a fé de Abraão nas promessas de Deus. Na lição 3 nós tivemos a impaciência na espera do cumprimento da promessa. E a lição de número 4 estaremos ministrando no próximo domingo, onde estaremos aprendendo sobre a confirmação de uma promessa. É uma lição muito interessante e vamos observar algumas coisas referente às alianças, os pactos e a cultura de mudança de nome, como isso era feito e assim sucessivamente, tá certo? Muito bem. Nós temos como texto base Gênesis capítulo de número 17, versículo 1 a 9, Gênesis 17, versículo 1 até o versículo 9, e a confirmação de uma promessa será lecionada no próximo dia 26, nesse próximo domingo, dia 26 de abril, na lição número 4. O texto áureo nos diz assim: estabelecerei o meu concerto entre ti e a tua semente, pois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para ser a ti por Deus e teu semente depois de ti. Para ter assim por Deus, a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Capítulo 17, versículo 1 e o versículo 7. A leitura bíblica nos apresenta assim, nos diz assim: sendo, pois, Abraão de idade de 90 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Senhor teu Deus, Todo-Poderoso, andai na minha presença e ser perfeito. E porei o meu concerto entre mim e ti, e multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás o teu pai de uma multidão de nações. E será o pai de uma grande... Teu pai não, e será o pai de uma multidão de nações. E se chamará, mas o teu nome não se chamará mais, o teu nome é Abraão, mas Abraão, e seu nome será teu, porque por pai de multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandemente, a ti farei nações, e reis e sairá de ti. E estabelecer o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para ti ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Te darei a ti a tua semente depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guarda o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti nas suas gerações. Logo, isso aqui não está restrito só a Abraão. Não está restrito só a Abraão. Então nós podemos observar, não vou aqui usar as nomenclaturas, as frases hebraico, mas vou trabalhar bem no âmbito da nossa lição. Você que assiste no nosso canal, quero louvar a Deus pelos 945 inscritos. Se você ainda não é inscrito, está passando aqui pela primeira vez, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito bem. Deus prometeu para Abraão que ele seria pai de uma grande multidão, Mas ele estava com 99 anos, sua esposa estéril já estava também com 89 anos, porém o Eterno mais uma vez trouxe esperança ao coração de Abraão, afirmando: estabelecerei o meu concerto entre ti
e a tua semente depois de ti e tuas gerações. Neste caso, e nesta oportunidade, nós vamos observar que Deus é fiel e cumpre as suas promessas, né? No tempo certo, obviamente. Então, nós vamos no primeiro tópico, Deus muda o nome de Abraão e de Sarai. No segundo tópico, nós vamos ver a confirmação do concerto de Deus com Abraão. E no terceiro tópico, nós vamos ver o pacto perpétuo da circuncisão, certo? Muito bem, podemos já começar e nós estudaremos aí a confirmação da promessa na vida de Abraão. Então, como veremos, a questão da mudança de nome foi um sinal, né, dado por Deus. Era comum aquilo acontecer e o nome não era colocado assim porque se achava bonito, né? Quando vamos estudar onomatologia, que é quem traduz os nomes e qual é o significado dos nomes, nós vamos encontrar essas nuances, ou seja, essas informações que são muito relevantes para esta lição, né? Então, quando analisaremos Abraão, ele viveu numa época denominada por dispensação da promessa. Essa era a dispensação. Inclusive, trato disso no meu livro. Eu tenho aqui, essa obra aqui, eu trato isso no meu livro. Quem tem o meu livro já tem essa certeza, essa informação, melhor. Esse livro aqui, certo? Da dispensação ao juízo final. É uma obra que escrevi há algum tempo atrás, tá certo? Muito bem. Nós podemos observar que a força do nome dentro da cultura hebraica, não é? Estava olhando alguns dicionários, dentre eles esse aqui, não é? E também essa enciclopédia aqui nos dá uma base de informação muito consistente, não é? De enciclopédia de Bíblia e Teologia e Filosofia de Russell Norman Champlin, não é? É interessante. Então podemos observar que essa gama de informações que vamos recebendo nessa lição vai nos abrindo cada dia mais o nosso leque para o conhecimento, para o entendimento do plano de Deus na vida do ser humano, não é? Por meio deste patriarca. Observando então, como vamos ver a força do nome, por exemplo, é uma relevância dada às culturas antigas e não a mesma relevância que é dada hoje, né? Na nossa cultura, o nome de uma criança é escolhido conforme a moda, né? Hoje tem até nome sobreposto e, enfim, é uma combinação o quanto seja agradável aos ouvidos, seja as pessoas colocam o nome e não estudam o significado do nome, né? Então acha bonito, põe lá e tá tudo certo, né? E nos tempos dos patriarcas, por exemplo, o nome era dados considerados condições, circunstâncias, eventos específicos e até mesmo o desejo de que uma criança viesse de um significado empregava o nome, né? Como vamos entender, porque a confirmação da promessa de Deus a Abraão tem como um sinal a mudança de seu nome, né? Aí nós precisamos compreender a importância que Deus e os povos antigos davam ao nome de alguém, né? Nome, a palavra hebraica é Shem, que ocorre aí diversas vezes na Escritura. No Antigo Testamento o nome pode carregar a memória, ou uma nação, uma menção de alguém, nação não, uma menção de alguém, né? Então, originalmente, nós vamos ver o termo hebraico Shem, significa sinal ou senha, né? De tal modo que o nome era um meio de identificação de uma pessoa ou coisa. E assim, o nome era um sinal da linguagem, da linguagem que, embora, né, podemos observar em si mesmo o sentido específico da pessoa ou coisa nomeada, né? Ou seja, o nome servia de comentário breve sobre o indivíduo, na esperança de que ele viveria à altura das expectações envolvidas ao seu nome, né? Aqui no Russell Norman Champlin, na página 516, conforme vi aqui, ó, nós temos essa informação. Por isso que eu coloquei aqui no meu escopo de aula, certo? Na página 516 desse volume, nós vamos encontrar essa informação de forma contundente, né? E onde vamos afirmar, né? Vamos reafirmar o que aprendemos, o que temos na palavra de Deus,
né? Porque vem bastante detalhado, vem nos trazendo um bojo de conhecimento interessante. O pastor Elinaldo, que já é um compêndio de informação, de conhecimento, uma pessoa muito gabaritada, eu o respeito muito, claro, não é? Recentemente estivemos ouvindo lá em Rio Claro, aqui no interior do estado de São Paulo, e a sua sapiência realmente nos chama a atenção, né? Humildade acima de tudo, né? Até porque todo conhecedor, ele é um eterno aprendiz, ele tem que ter humildade para entender que não sabe tudo, não é? E que ele está sempre em busca de um aprendizado. Portanto, pastor Elinaldo Renovado de Lima é, sim, uma referência para nós nos dias odiernos, né? Então, quando vamos tratar dessa questão do nome, na página 516, nós vamos ver com riqueza de detalhes, né, todas essas informações que temos aqui no nosso, na nossa lição, que é um bojo contextualizado dentro da nossa lição, né? Interessante, onde vamos entender que o nome, ele é de fundamental importância, né? O nome, ele traz aí significados e objetivos que Deus propõe, né? Então nós vamos observar que o nome português, por exemplo, a palavra em português ocorre no Antigo Testamento por cerca de 770 vezes, né? Então a palavra hebraica correspondente a Sem ou Shem, no Novo Testamento tem o termo grego de onoma, né? Que eu falei de onomatologia, né? Que é a ciência e o conhecimento que estuda o significado de nomes, né? Isso ocorre, ocorre essa questão de onoma, o nome, cerca de 84 vezes, começando de Mateus capítulo 21 e terminando em Apocalipse 22, versículo 4. Então, no Antigo Testamento, também há outros termos, né, que em hebraico usado como sinônimo, mas que pode ser traduzido por memória, mencionar, e também por varão. Por enquanto, supõe-se que o sexo masculino é o gênero pelo qual a memória dos pais seria continuada. Então, originalmente, o nome hebraico Sem ou Shem significa sinal ou senha, né? Conforme eu já disse anteriormente, né? Então, é uma lição que nos traz bastante meios de pesquisa, dentro dos fatores históricos, né? Dentro desse personagem fantástico que podemos aprender com Avraham ou Abraão, né? Então, o nome era um sinal de uma linguagem que embojava aí esse mesmo sentido específico da pessoa, né? Comentário breve sobre o indivíduo, esperança e tal, e assim sucessivamente. Então, por exemplo, algumas características físicas de um manuscrito poderia sugerir o nome, ou um determinado nome era sugerido a uma criança, esperança de que esse nome fosse uma forma de um fator formativo de um caráter e de sua conduta, né? Então nós temos classes de nomes, que são as duas principais classes de nome. Primeiro, os nomes próprios, como de Deus, pagãos, que eram seres humanos, países, províncias e etc. E temos os nomes comuns, como os de animais, festividades, dias, coisas e etc. Então o uso de nomes envolve no problema da própria origem, né? Envolve no problema da própria origem, da linguagem, onde discutimos pontos do artigo intitulado Língua. A origem da língua, por exemplo, é um dos grandes mistérios da humanidade. Então, a linguagem supõe um substantivo, né, que os nomes das coisas, as bases da mesma linguagem. Então, os verbos que se desenvolvem aí, se desenvolveram mais tarde, indica aí ações e estados, né? Então, o significado do nome em relação às coisas, poderíamos supor características das mesmas que são salientadas. Por exemplo, nomes de homens dão aos objetos, o nome que os homens dão aos objetos, aos animais. Esses aspectos tornam-se mais patentes, né, ao nome geográfico, por exemplo. Assim dizemos que com um certo trecho em uma planície por ser plano, ou seja, um terreno, por exemplo, que é um tabuleiro, exatamente devido à sua conformidade, e assim
por diante, né? Então, não vamos ficar presos aqui, mas nós temos nomes figurados, nomes divinos, não é? Nós temos nomes como Gaal, que aponta para a ideia da redenção, nós temos Safete, que indica juiz, nós temos Mor, doador, luz, enfim. E no Antigo Testamento há 3 nomes básicos dados a Deus, né? Sem falarmos das suas combinações. El, que quer dizer forte, Adonai, que quer dizer Senhor dos escravos, e Yahvé, que é autoexistente e eterno, né? E quanto às suas combinações, vamos ver os artigos separados, Deus, nomes bíblicos e etc, né? Então, é isso, para dar essa sinopse sobre a questão de nomes, não é? Então, quando vamos trabalhar essa questão, nós vamos ver que o significado dos nomes, muitos nomes nas Escrituras foram dados ou mudados por ocasião de acontecimentos relevantes. A Escritura confere importância aos nomes, né? Vejamos algumas modificações para determinados nomes. Por exemplo, eventos marcantes no nascimento de crianças, ela é denominado, foi o caso de Jacó, por exemplo, que significa usurpador. Memone, filho da minha dor, né? Nós temos sempre que alguém que chamasse e seria remetido ao acontecimento do parto. Icabor, que seria foi-se a glória de Israel, né? Aí nós temos Jabes, que é dor ou tristeza. Então são características físicas, por exemplo, que determinam o nome. Por exemplo, de Esaú, característica do nome de Esaú é cabeludo. Edom, que é vermelho, né? Nós temos também o Labão, que é branco, ou nós temos provável referência ao uso, a pele ou cabelo, enfim. Nós temos Coré, ou Corá, que é calvo, né? Aponta para uma característica física marcante, conforme vamos ver em Números capítulo 16, versículo 1. Então, o nome de Deus exalta Malalel, ou seja, louvor a Deus. Elionai seus olhos e volta para Jeová. Josué, que quer dizer Yahvé, salvação. Israel, príncipe de Deus, e assim sucessivamente. Então, o nome exalta divindades pagãs também. Por exemplo, Baal significa Baal é gracioso. Esbaal, quer dizer homem de Baal. Baal, existe nomes de filhos mais novos de Saul, que evidencia a influência do paganismo sobre o rei de Israel, conforme vamos ver sobre o reino, aliás, de Israel, conforme vamos ver no capítulo 8, versículo 33 de 1 Crônicas, né? Zorobabel quer dizer nascido na Babilônia, nós vamos ver isso em Esdra capítulo 3, versículo 8 a 10, né? Então o nome Abraão não recebe esse nome de seus pais, Abraão recebe seu nome de seus pais, que era idólatra, e não seria um absurdo presumir consideravelmente a vida pagã de sua parentela. Então esse nome reverenciasse algumas divindades do panteão caldaico, por exemplo, segundo o pastor Elionai Cabral, né? Nós vamos ver que a origem do nome de Abraão, ele significa o pai elevado e pai das alturas. Então, o seu nome, Abraão, ele tinha relação com o paganismo do seu pai. Sim, isso é verdade, né? Quanto à sua vida pregressa, lemos nos livros de Josué, de sua época, dos caldeus, Abraão adorava outros deuses. Sim, é verdade, conforme já disse em lições anteriores, né, em estudos na igreja que eu estou pastor. Enfim, inclusive quero mandar uma saudação de paz a todos os irmãos do Jardim Castanho. Deus os abençoe em nome de Jesus. Eles participam bastante da escola dominical, é um trabalho muito coeso, não é? E assim sucessivamente. Nosso cooperador Josival, nossa irmã Thaís Fraga, que faz um trabalho assim espetacular, o presbítero Denis Silva e assim sucessivamente. Então, quando vamos trabalhar essa questão da vida pregressa de Abraão, lemos todo esse contexto e assim podemos presumir que a vida pagã que Deus lhe apareceu quando vamos ver, Augusto Nicodemos trata isso em um livro que ele escreveu em 2023, quando Deus muda o nome de Abraão, ele estava desfazendo um vínculo com o paganismo, né? Mudando o contrário os comentários ao seu respeito. Então, não seria mais atrelado a qualquer divindade de sua antiga. Então, o motivo de Deus ter mudado o nome de Abraão foi exatamente para não fazer referência a nenhum Deus. Então, mas serviria aí ao Deus Todo-Poderoso. Então, seria chamado Pai de multidões, né?
Então, ainda que tinha apenas um filho, conforme vemos em Gênesis 16:15, nós vamos ver que esses são os passos da fé do patriarca Abraão. Naquela época, nós tínhamos a dispensação patriarcal, né? E conforme o escritor Scofield, que era na Bíblia que eu tenho aqui, mas aqui no meu livro, conforme eu apresentei aqui, eu estou trabalhando essa questão da era patriarcal. Deixa eu achar aqui a página para a gente sintetizar direitinho aqui. As dispensações, nós temos aqui a questão da dispensação da patriarcal, que é uma informação bastante coerente. Dispensação da inocência, dispensação da promessa, ou patriarcal. Essa dispensação teve início com a aliança de Deus com Abraão, cerca de 1963 anos antes de Cristo, ou seja, 427 anos depois do dilúvio. Não é? Sua duração foi de 430 anos, e essa dispensação se estende de Gênesis capítulo 12, versículo 1 até Êxodo capítulo de número 19, versículo 20, e era exclusivamente israelita, né? Aí depois vem a dispensação da lei e, por fim, dispensação da graça. Página de número 12 do livro A da Dispensação à Vida Eterna, né? Do autor, pastor Edivaldo Pereira. Tá certo? Muito bem. Créditos, né? E vamos dando continuidade aqui à nossa questão. Então, a dispensação, conforme o teólogo e escritor Scofield, é um período de tempo durante o qual os homens são testados quanto à sua obediência, né? Algumas revelações específicas da vontade de Deus e ainda conforme o pastor Claudio de Andrade, no período de tempo, ele diz que era um período de tempo integral que se revela aí, ele fala nesse livro aqui. Deixa eu mostrar para você também, né? Caso você queira adquirir, na Casa Pública, inclusive o pastor de saudosa memória, não sei se tem um ano ainda que ele partiu para a eternidade, né? Uma referência também no campo teológico e um exímio pregador e ensinador, né? Pastor esqueci o nome dele aqui, estava pastor Claudio de Andrade Correia de Andrade. Muito interessante esse material aqui. Então, quando vamos trabalhar essa questão da dispensação, vamos ver, ele traz essa abordagem de forma muito coesa, não é? Quando ele trabalha essa questão da dispensação para entendermos exatamente como Deus trabalha na vida do ser humano, não é? E da forma como ele faz, né? Então, a dispensação, nós vamos ver que dispensação, muito bem, a dispensação achei, do latim, nós vamos ver aí, é um período de tempo que Deus se revela de um modo distinto, particular ao ser humano. As diversas dispensações devem ser vistas, pois como os sucessivos e espazimento da luz da graça do Senhor vem derramando sobre a raça humana. Então a graça sempre esteve presente em todas as etapas da história humana. Se Adão foi salvo na dispensação da consciência, e foi pela graça. Então, se Moisés e Arão foram da dispensação da lei, e foram também de igual modo pela graça. Então, sem a graça, ninguém deveria ser salvo. Então, as dispensações, por conseguinte, têm de ser vistas como etapas da revelação de Deus, né? E não de modo distinto de homens se salvar. Ou seja, pois há só um único meio de se salvarmos: aceitar integralmente a graça de Cristo que oferece o Senhor em todas as dispensações, sempre foi abundante e dispensada a nós outros, tá certo? Muito bom essa síntese desse material para entendermos exatamente. Então, nesse período patriarcal, de modo geral, considera-se 7 dispensações: da inocência, consciência, governo humano, promessa, lei, graça, né? Então, nós vamos observar e milênio. Todos esses períodos da história, o homem foi salvo pela graça, conforme eu acabei de mostrar aqui. Por isso, a dispensação tem de ser vista como etapas da revelação de Deus, e não como um modo distinto de homem se salvar, conforme também já apresentei aqui nesta obra do pastor Claudio de Andrade, tá certo? É um suplemento bibliográfico, né?
de grande valia, dicionário bíblico teológico interessantíssimo. Adquiram, que é um material que você vai usar sempre, né, nas suas aulas e assim sucessivamente. Depois temos a dispensação patriarcal, até mesmo a instituição da lei, né, o formato da nação de Israel. Deus fez aliança com as nações, mas com indivíduos específicos, né? Então Abraão viveu em um período denominado dispensação patriarcal, que foi uma época em que que líder espiritual estava concentrado, a liderança espiritual estava concentrada no chefe de família, portanto patriarcal. Existem 3 formas de chefe de família existir naqueles dias. O Roland Divul vai trabalhar essa questão aqui, né, quando nas instituições de Israel, né, quando ele trabalha essa questão, ele fala do patriarcado, do fatriarcado e matriarcado. Patriarcado e matriarcado, sabe que é pai e mãe. Fatriarcado é quando um filho mais velho que assume a família, né? Todos os seus irmãos, enfim, ele é o fatriarca da família. Enfim, seria, no caso, o irmão mais velho, né? No caso da minha família, seria eu, né? E assim sucessivamente. Minha pessoa, na minha casa, meu pai e minha mãe tiveram 20 filhos, né? E hoje temos 14 irmãos, né? Os demais partiram para a eternidade ainda criança, né? Dando sequência aqui ao que nós estamos falando, a época patriarcal foi uma liderança espiritual. As dispensações patriarcal representam um período de tempo ao qual Deus deu a Abraão em várias porções da aliança que leva o seu nome, né? Então podemos observar que essa questão da era patriarcal, né, ela tem um bojo de conteúdo interessante. Depois nós temos aí que nos dias também é conhecida que essa descendência, que é exclusivamente debaixo da mesma graça, né, também é conhecida como dispensação da promessa, porque teve início na aliança de Deus com Abraão, né? Nós vamos ver, ela durou aproximadamente 430 anos, da chamada de Abraão até a saída do Egito, conforme eu apresentei no livro Dispensação à Vida Eterna, da Dispensação à Vida Eterna, ok? Então, Abraão é um modelo de fé, mesmo antes da revelação especial de Cristo. A salvação nunca foi por obra, mas por fé, né? Pois está escrito que por ela, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, José e todos os demais alcançaram a aceitação diante de Deus, né? Então, o escritor dos Hebreus, capítulo 11, versículo de 1 a 40, ele diz que, o escritor fala que os Hebreus denominam a galeria dos heróis da fé. Ele indica aí que todos esses foram modelo de fé, cada qual no seu tempo, ou seja, na sua dispensação. Abraão, contudo, foi escolhido por ser um modelo de fé para a sua dispensação e para a próxima também. Então, Abraão teve um pouco mais de extensão, que é a extensão global, né? Então, desejou que ele andasse na sua presença e fosse perfeito, né? E assim que exigiria com Israel da mesmo padrão de fé, para que fosse modelo para as demais nações, conforme está escrito em Êxodo, no seu capítulo 19, versículos 5 e 6, né? Aí nós temos a aliança abraâmica, interessante, quando vamos trabalhar essa questão de aliança, né? A aliança abraâmica, nós vamos ver que depois da primeira chamada de Ur, em Atos capítulo 7, versículo 2 e 3, Deus aparece 7 vezes a Abraão. No capítulo 12, versículo de 1 a 3 e 7, nós temos no capítulo 13, nós temos no capítulo 14, temos no capítulo 17, temos no capítulo 18 e temos no capítulo 22. Deus aparece a Abraão. O Senhor renova o velho patriarca diversas vezes, renovou diversas vezes suas promessas, mas como vimos na aparição registrada no capítulo 17, Deus confirma a sua promessa, deixando um sinal indelével, né? A mudança de nome da sua esposa também. Então, as promessas de Deus a Abraão foram muitas, e elas se cumpriram no seu presente e no seu futuro, e abrangeria a sua descendência tanto na carne quanto na fé, né? Então, é de muita consistência, não é, do que Deus prometeu. Então, a promessa de Deus, ela não cai por terra, né? Então, a promessa a Abraão cumpridas no presente,
Primeiro, Deus prometeu abençoá-lo, né? Segundo, Deus fazer ele uma bênção. Terceiro, ser benigno com quem fizesse bem a Abraão e mal com quem fizesse mal. Quarto, aliás, ele lhe entrega Canaã. 5, nós vamos ver que seu escudo e galardão, nós vamos ver que seu Deus, ele diz no sexto, na sexta promessa, Deus fala com ele nessa questão cumprida, que seria o seu Deus, né? Então, Abraão, para os hebreus, para os herdeiros de Abraão, por Isaac, nós vamos ver a possessão da terra, nós vamos ver que ele seria o seu Deus, o Senhor Deus seria o seu Deus, possuía as portas dos seus inimigos, um descendente ou semente que seria a razão das bênçãos de toda a família da terra, um descendente que é Cristo. Nós vamos ver promessas para os judeus, para os herdeiros de Abraão, não é? Por Ismael, então uma descendência intocável, que era Israel, capítulo 16, versículo 10, os ismaelitas se tornariam uma grande nação, conforme está escrito em Gênesis 21, versículo de número 13, repleta de príncipes, e isso é verdade hoje, os árabes estão aí para provar isso, né? Então, a promessa para os herdeiros de Abraão, da fé, aliás, que é a herança da promessa, então, a obra Abraão em Cristo, né? Então, ele trabalha todo esse contexto, né? Então, podemos ver que a entrada da descendência espiritual de Abraão, a participação da promessa da salvação para todas as nações, a justificação, que é a bênção de Abraão, porque ela foi feita por meio de Jesus. Então, quem é descendente de Abraão, né? O recebimento do Espírito Santo, a nova pátria e etc. Né? Tudo isso Deus trabalhou dentro desse contexto, dessa promessa de Abraão, certo? Podemos observar, quando vamos trabalhar a questão da chamada de Abraão, nós vamos ver que, por exemplo, nós temos a conclusão do nome de alguém que muda a sua própria história. Deus continua mudando nomes e mudando histórias. Até nisso somos filhos de Abraão na fé, pois ele foi o primeiro personagem a ter o seu nome mudado. Ter o nome mudado é ter o presente e o futuro direcionado para a glória e honra do Senhor nosso Deus, né? Ele foi chamado para ser exemplo da fé em época para ensinar a sua família e receber a promessa de que se cumpria e se cumprindo ainda hão de cumprir. Deus é fiel. Usando como fonte hoje para essa lição, dicionário teológico, usando também uma lição aqui no livro do pastor Leonel Cabral, as experiências do pai da fé, também a enciclopédia de Champlin, que eu acabei de apresentar aqui, né? O volume 4, conforme vimos aqui, ó. Está aqui o volume 4, né? E também o livro Abraão, Pai da Fé, de Augusto Nicodemos e Lawrence Orson, né? O Plano Divino através do século, que é o material que temos aqui. Hoje eu separei um material de escatologia que eu estava falando a um grupo de pessoas, né? E a Bíblia de Estudo Pentecostal, que não pode faltar, está sempre por aqui na minha consulta. Deus abençoe os irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor os acompanhe. Rascunho da EBD, ensinando para transformar vidas.